Boa tarde a todos. Arthur, qual a sua interpretação para o fato de que na Copa América você é o jogador que mais sofreu faltas até agora, 3 a mais do que o Messi, mesmo tendo jogado um jogo a menos do que ele? Boa tarde. Um pouco peculiar, né? Fiquei sabendo desses dados ontem, me falaram até um pouco de tom de brincadeira, mas enfim, acho que é o estilo da competição um pouco mais ríspida, um pouco o jogo mais contato, né? Mas desde que seja uma forma leal, desde que seja uma falta leal, assim como está sendo, acho que não tem problema, é o estilo da arbitragem, então acho que não tem maiores problemas, mas eu recebi essa notícia com um pouquinho de surpresa. Arthur, Liz aí está de volta à Arena, agora para um jogo forte aqui em Porto Alegre. Mas, Arthur, como é que tu vê a tua importância no jogo? Hoje a gente viu, a parte que foi aberta, o posicionamento do time de bonecos que o pessoal da comissão técnica coloca. Parecia ali, o Kleber pode até depois dizer que não, mas parecia ali 2 linhas de 4 muito próximas uma da outra. Tu és um jogador que tem muita importância na hora de acionar o ataque, fazer a ligação, fazer o chamado entrelinhas. Num jogo contra um time que deve vir defensivo como o Paraguai, tu vê a tua importância aumentada, tu vê a necessidade de jogar um pouco diferente até, a bola vai chegar mais em ti porque tu és o responsável pela quebra desse sistema paraguaio? Então, eu acho que não só eu, né? Acho que quem for jogar comigo como volante, até eu sobrecarrego também um pouquinho os zagueiros, que vai ter que tentar achar esse passe um pouco mais entre linhas, mas enfim, sabemos que como a equipe joga, estudamos bastante e creio eu que temos que continuar seguindo o que a gente treina, né? Que são passes em profundidade, passes furando as linhas adversárias, e creio que no jogo de amanhã vai ser muito importante isso também. Arthur, aqui, do seu lado direito. Isso. Há cerca de um ano, né, se despedia da Arena. O que mudou em você? Quem é o Arthur hoje, depois de todos esses meses de Barcelona? E também sobre o gramado aqui da Arena do Grêmio, né? O que você está esperando, o que você está pensando? Porque o seu estilo de jogo é de muito passe, de você encontrar o passe para os jogadores. Então, o que você está pensando para tentar superar essa dificuldade do gramado amanhã? Então, eu acho que hoje realmente eu estou mais maduro, estou, como a gente se diz no futebol, um pouco mais calejado, né? Acho que o jogador de futebol tem que sempre procurar uma evolução, e é o que eu venho fazendo, trabalhando bastante. Essa bagagem de jogos extras, esses campeonatos novos para mim, por exemplo, o Champions League, jogos agora de mais frequência de seleção, Copa América, isso me dá uma bagagem maior, me dá um amadurecimento melhor, né? Então, em relação a isso, sobre o Arthur hoje, creio que é isso. E o campo, eu acho que não tem muito o que falar, né? Não adianta a gente ficar pensando só no campo e esquecer de jogar futebol, né? Então, o campo, se tiver ruim, não sei se vai estar. Se tiver ruim, vai estar para a gente, vai estar para eles também. Acho que o nosso foco maior é em vencer o jogo, né? Fazer as coisas bem feitas para estarmos concentrados e buscar o resultado. Então, acho que não vai ter maiores problemas, não. Arthur, boa tarde aqui. A seleção tem tido uma diversificação no gol, né? Hoje, no time titular, o Alisson não fez gol e mais um titular não fez gol só. É você. Se esse presente chegar na Arena do Grêmio, não seria uma ideia? Seria perfeito, né? Seria perfeito. É uma coisa que sei que não é a minha principal função, mas eu tenho me cobrado bastante isso. Acerta na casinha. Professor aqui também, e toda a sua comissão pega no meu pé, e a gíria que ele fala mesmo, acerta a casinha, casinha. A gente já não aguenta mais escutar a casinha dele. Mas ele está certo, é no tom de brincadeira, mas é um puxão de orelha, porque a gente sabe a importância de fazer o goleiro trabalhar, pelo menos para dar um susto. Enfim, é uma coisa que eu estou me cobrando mais, pisar um pouco mais na área, acertar um chute de fora da área, quem sabe. Então, é uma coisa que eu estou me cobrando e estou trabalhando e estou buscando isso. E se isso acontecer amanhã, aqui ainda na Arena, seria inesquecível. Arthur, Gustavo Hoffmann, ESPN. O Tite e o Kleber falam em posição e função. Antes do amistoso aqui,
Eu te perguntei sobre as diferenças que para você entre o Barcelona e a seleção brasileira de posicionamento, você explicou. Qual é a sua posição e qual é a sua função na seleção brasileira hoje? E mudou alguma coisa do primeiro jogo da Copa América para o de amanhã? Então, desde quando a gente começou essa preparação lá na Granja Comarinda, a gente tinha um sistema de trabalho e continuamos, acreditamos neles e seguimos o que o professor tem passado para a gente, e creio eu que tivemos uma evolução muito boa. Mas, enfim, na seleção, eu sou aquele segundo homem de meio campo, segundo volante, mas que o professor também me dá liberdade para buscar a bola um pouco mais atrás, um pouco mais na parte defensiva, para assim tentar achar algum passe, para tentar furar a linha do adversário, né? Então, enfim, tenho essa liberdade de buscar um pouco mais atrás, mas também tenho a liberdade de chegar ao ataque, de dar alguma assistência para gol, enfim, furar a linha adversária e também acertar a casinha, né? Um pouco mais adiantado, eu tenho essa liberdade para trabalhar na parte ofensiva, mas, como eu disse, o professor também me dá um pouco mais de liberdade na parte defensiva. Então, acho que o trabalho está sendo bem feito e é uma posição que eu estou acostumado a jogar, posso executar e estamos evoluindo nisso. Bien, le agradecemos a Artur su presencia y nos dicen que se va a retirar. Seguimos con el resto. É alguém ao vivo, gente? Não? Pode começar aqui com o PVC. Uma pergunta do Zupac, falando sobre você não se sente competente para tirar um volante e colocar um atacante e achar que isso vai mudar o jogo sem ter treinado. O jogo de amanhã é um jogo que pode exigir esse tipo de situação, de transformar o sistema tático, se for se repetir contra a Venezuela? De sábado para cá, vocês treinaram essas situações diferentes? Boa noite. Eu não tenho essa clarividência toda. Vou continuar não tendo, porque não é meu perfil. Eu acredito que podem ter jogadores com características que entrem numa posição, função, com características diferentes. E aí eles emprestem à equipe essas características. Não dizer assim, trocar 6 por meia dúzia. Quando se troca uma função de um meio-campista, a gente pode trocar a mesma posição com características diferentes, e ele empresta à equipe coisas diferentes. Eu acredito nisso, né, nesse aspecto. Por isso que eu não consigo conceber assim, eu tenho dificuldade, eu não tenho esse senso criativo, eu tenho esse outro viés de pensamento. Pode ser na mesma posição, com características diferentes, ele vai dar à equipe mais agressividade ou mais consistência, conforme a necessidade estiver. Tite, quem vai? Jogo decisivo, margem de acerto ela tem que ser alta, características mentais de estar muito forte, porque são jogos decisivos, nível de concentração e foco altíssimo, preparar-se para situações que elas possam acontecer no jogo, de quebra de ritmo, daqui a pouco um jogo mais jogado ou um jogo mais de contato e disputado, evolução da equipe, saber absorver e saber fazer essas interpretações durante o jogo da bola parada, tem uma série de componentes importantes. Alexandre Pretz, Yahoo Sports. Tite, eu perguntei para o Fernandinho de Tissa cobrar dele o mesmo futebol que ele joga no Manchester City pela seleção brasileira, né? E aí ele me respondeu com uma outra pergunta. Me aponte algum jogador que consiga fazer isso na seleção. Então eu te pergunto, é injusto exigir dos atletas o mesmo desempenho dos clubes na seleção sob o teu comando? Não sob o meu comando, mas sob o teu comando de qualquer profissional. O que eu tento trazer, Pretzel, por essa dificuldade que ele falou? Tentar trazer o atleta... de novo, a gente vai encontrar... A pergunta, ela linka com a do PVC, estando do lado. Tu imagina um atleta executando uma posição-função. No momento de pressão no jogo, onde tu automatiza os teus movimentos e tu joga sem pensar. Aí tu muda a posição, tu muda a função do atleta.
Aí tu pega no clube, o atleta é convocado, aí ele vem fazendo a seleção, o que ele não faz no clube. Até porque o aspecto criativo ele vem depois de um aspecto de organização. Isso aí não é o Tite que está falando em futebol, isso aí é empresarial, isso aí é conceito geral. Troca um comentarista por um repórter, e eu troco a equipe e ela não tem a sintonia para ver o que ela dá. Há um grau de dificuldade. Por isso, eu estou passando a ideia só para ter. Então, o que o técnico procura fazer? As funções que eles exercem no clube. Tentar trazer deles e fazer esse quebra-cabeça montar. Fernandinho está fora do jogo. Quem vai jogar é Alain. E o Fernando está num processo de evolução ainda. Se nós vencermos, se nós classificarmos, se nós merecermos, possivelmente ele deva estar pronto para o próximo jogo. Tudo bem, Tite? Vinícius Bueno, Rádio Bandeirantes. Queria te ouvir sobre a condição do gramado. O Arthur citou há pouco que é algo que, enfim, a sua percepção nos 2 dias em que você esteve aqui vistoriando o gramado, e se a escolha pelo Alain foi por uma questão física do Fernandinho ou se foi uma escolha técnica? Fernandinho ia jogar tendo nas suas condições normais e naturais. Não está na sua condição normal e natural. Preparado estava, como teve em outros momentos, inclusive na República Tcheca, jogou Alain e Arthur. Você está lembrado? Sim. Juntos. Então, ela teve essa preparação de todos. A respeito de gramado, na segunda-feira e na terça-feira, estivemos eu e o Edu, e eu conversei com a Francine. E, por uma questão de lealdade, eu falei tudo o que eu tinha que falar para ela. E o Edu falou para o Rogério, o presidente Rogério Caboclo, todas essas situações a gente externou diretamente a eles. A partir daí, faço minhas palavras do Arthur. É ir para o jogo. Tite, boa noite aqui no centro. Eric Faria, Grupo Globo. Já que você já deu a notícia, o que muda com o Alain, do Casemiro, do Fernandinho, enfim, e o que muda no sistema defensivo da seleção brasileira, que tem sido assim um dos pontos muito altos da seleção sob o teu comando? Sofre muito poucos gols. No Brasil, jogando com você, só sofreu um gol até hoje, foi um gol contra do Marquinhos. O que muda com o Alain ali? Eu queria que você falasse um pouquinho desse sistema defensivo tão bom. Posso fazer um complemento? Deve. Faz de média 2,5 gols quase por jogo também. E essa é a ideia, por isso que eu pego, é um ponto de equilíbrio. Eu sempre digo assim, não adianta uma equipe ser extremamente agressiva ou botar um monte de atacantes e não criar. E não adianta tu criar bastante e fazer gol, daqui a pouco tu olha para trás e tu toma gol toda hora. Cada vez que tu toma um ataque do adversário, tu toma susto. Aí tu não gera confiança, tu não gera solidez, tu não dá confiança. Uma equipe ela tem que estar equilibrada. Essa é a ideia. Alain da equipe do Napoli com Ancelotti, não o Alain do Saque. Por quê? Porque eles jogavam como um jogador mais na primeira função, saindo. E agora o Alain com o Ancelotti joga com duplos volantes, e ele faz uma posição um jogador mais posicional, que tem boa saída, boa mobilidade, e deixa, por vezes, o Ramsich sair mais. Ramsich está para Arthur, com aquela liberdade que ele falou de construção. E o Arthur não entre linhas avançado, porque senão eu tiro. Até no início nós cobrávamos do Arthur isso, mas não é a função dele. Ele traz uma situação um pouquinho mais atrasada. Se é para chegar na área, é para chegar como um reboteiro, mas não como um infiltrador, porque ele dá uma liberdade maior para Coutinho chegar na frente, para ter presença de área. Por exemplo, igual o gol que ele fez contra a Venezuela e que foi anulado, mas ele está sempre presente, mais dentro da área. Desculpa, do Sarri, não do Saque. Tite, no segundo jogo, se não me engano, você falou que o Coutinho, a evolução do Coutinho. Eu queria te perguntar sobre o desempenho dele nessa Copa América, e ele é um tipo de personalidade mais introvertido, pelo menos parece muito. Se isso você consegue no dia a dia conversar com ele, você acha que influencia em algum momento no desempenho dele no campo? Ele teve uma carreira que começou muito promissora, aí teve uma pequena queda, foi emprestado para um time menor, e hoje é praticamente o seu principal nome, né? Um dos principais nomes da tua seleção. Quando vocês comentaram a respeito do Coutinho e colocaram, o Coutinho tem que armar antes do jogo anterior, eu falei, não, é uma equipe que tem que armar.
Senão a gente retrocede no tempo, e eu lembro que lá atrás, assim, o número 10 tem que armar. Só para ele, tem mais? Vamos dividir um pouquinho as tarefas. Nós fizemos uma atuação muito boa, com a criação sendo diluída por uma série de jogadores. Funções então, que elas têm de contribuição. E a outra? Ele é mais que... Eu não sei exatamente o perfil de personagem, se é introvertido, se é introspectivo, eu sei que tem diferença, mas eu não sei conceituar. Mas quando a bola rola é outra linguagem. É a linguagem da bola, é a linguagem do jogo, é a linguagem do criativo, aí aí não é do falar, é do gestual. Aí tu pegar introvertido ou quieto, outro dia o Firmino estava aqui, é da mesma forma, ele pegar o David Neres também ele tem, mas ele é arrojado para dentro do jogo, ele é arrojado. Pegar o Cebolinha, ele fala pouco, tem que instigar ele para falar. Mas dentro do campo ele é audacioso. Não, eu não sei explicar por quê. O Alain ajuda, que é amigo. Quem? O Alain ajuda, que é amigo dele há muitos anos. Acho que ajuda, eles estavam conversando agora, indo para o vestiário, os dois bem felizes. Aí ajuda, são amigos há muito tempo mesmo. Tudo que é positivo para a gente ajuda, né? A gente tem essa visão muito. O jogador gosta de se sentir valorizado, né? Vocês trouxeram uma informação do Arthur, sendo o atleta que mais sofre falta, pela característica dele também, pela característica da competição. O Couto, do nosso meio-campo, além de jogar por dentro hoje, fazendo movimentações interessantes, vem crescendo na parceria, é um jogador que vem buscar essa bola, vem retomar essa bola e faz também a criação, é um dos principais criadores, finalizadores, ele está num momento bom com a gente, e eu acho que o Alain ajuda, sim. Tite, aqui na frente, Monique falou para a gente que o Fernandinho não vai para o jogo e o Alain será o titular. Você pode confirmar também se você vai repetir o trio ofensivo com o Gabriel, Firmino e o Everton, por favor? Confirmado. Tite, tudo bem? Como foi essa semana de trabalho depois de um jogo excelente, como foi contra o Peru, no sentido psicológico? A euforia dos jogadores aumentem, né? Até porque se cobrava gols, chute a gols, e foi muito bem naquela partida. Então, sai um peso e a euforia aumenta. E excesso de euforia cai o foco, porque são coisas opostas. Qual é o seu estilo? Você conversou mais vezes com o grupo ou você ficou observando e aí aqueles jogadores que precisavam com uma conversa a mais, ou vai ter um jogo, vamos focar, você fala individualmente. Como foi esse trabalho desses dias aí? Foi 2 dias depois do jogo, porque o primeiro o cara está com a cabeça desse tamanho, assim, borbulhando para tudo que é lado. E a gente sabe todos os riscos que correu contra o Peru. Nós sabemos, e eu mostrei os riscos que a gente correu. Vou exemplificar. Então, teve sim uma grande atuação, mas nunca tu vai ser superior o tempo todo. Está 0-0 o jogo, teve uma falta lateral extremamente perigosa. E se o Marquinhos e o Thiago não fazem uma ação de bloqueio no Farfã, era uma bola de gol. Se o Alisson não faz a defesa que fez no chão, embaixo, o Peru volta para o jogo. Pela jogada articulada de troca de passes que teve o Peru, porque tem a qualidade técnica de infiltração que teve, e na jogada. Nós sabemos o perigo que nós corremos. A gente não se deixa nem... Aí foi, assim, o elogio, ela tem que saber absorver, mas sabe, no processo de evolução, daquilo que fez de bom, daquilo que acrescentou e dos perigos que corre. Assim. O Tite, contra o Peru, a gente viu como o gol cedo, o gol não saiu, o tempo foi passando e o jogo ganhou um elemento de tensão que é prejudicial. O que você é capaz de fazer, o que você pode fazer para preparar essa equipe para não se deixar influenciar pelo tempo quando o gol não vier rápido? Maturidade mentalmente forte, 95 minutos para acabar o jogo e 95 minutos para vencer. 90 mais 5, normalmente, 94, 93, tem que ter, saber que essa é uma variável do jogo. Colômbia venceu o Catar no final do jogo, foi isso, né? 80 e poucos. Como é que foi? Talvez tenha sido o mesmo momento em que nós fizemos o gol legal contra a Venezuela, mas que foi mal anulado. O futebol ele tem
nuances. Mas, especificamente respondendo, são 95 minutos. Se fizer o gol cedo, tu vai ter que suportar, tu vai ter que jogar esses 90, um grande desempenho. É inevitável. Tite, a pergunta é um pouco mais... Boa noite, Tite. Quero voltar à sua primeira coletiva antes do jogo com o Equador. Você pegava a seleção numa posição dificílima, em 6º lugar nas eliminatórias. Há 3 eliminatórias não se ganhava do Equador, lá, fora. E no final, sem que ninguém perguntasse, você disse, o time que joga amanhã é fulano, beltrano, ciclano, foi do goleiro até o último jogador. Disse, bobagem essa coisa de esconder o time. O tempo passou, a seleção talvez tenha se transformado na mais fechada da história do futebol brasileiro, e o Tite nunca mais disse o time que ia jogar no dia seguinte. Hoje você cravou o Alain e cravou os 3 da frente. Voltou o velho e bom Tite? Você mudou hoje de novo? Eu digo assim, a situação e a circunstância de cada um. Tinha um cunho e tinha um objetivo, aquela primeira, e tu faz a pergunta, mas sabendo assim... Queria te lembrar que você está aplaudindo. Sim, e era um momento de tensão. Eu acho que aquilo ali deixou... Era uma forma de dar tranquilidade aos atletas, de gerar confiança aos atletas, porque era um momento muito instável, muito difícil. Eu não penso que foi fácil eu falar à equipe e colocar, mas ele tinha esse objetivo, essa tranquilidade. Me parece que grandes outras partes eu tenho definido a equipe, e eventualmente não, estrategicamente não, mas elas são poucas às vezes, para gerar uma dúvida no adversário. Se tu joga com um atacante, por exemplo, se tu joga com o Richarlison é uma coisa, se tu joga com o David Neres é uma característica diferente, e tu te prepara diferente. Então, às vezes, fazer esse contraponto em relação ao adversário eu também procurei e aprendi, de alguma forma, não para prejudicar ações, não para gerar nada, mas daqui a pouco deixa... nós também ficamos quebrando a cabeça, quem é que vai jogar por dentro, quem é que vai jogar por fora, se é de velocidade, o atleta se sente seguro. Ontem, os atletas colocaram... Ontem, disseram assim, um pouco como é importante a gente ter saber as características do atleta que deva jogar no nosso setor. Então, tem um pouquinho dessa Alain, sim, é de dar confiança. Sim, é de saber que o técnico não tem. Se há algum atleta que daqui a pouco... Dani Alves, eu vou dar um exemplo. Thiago Marquinhos, para ele vai ser indiferente, mas para o Alain, não. O Alain, é ele, sim, que vai jogar. Tite, aqui do outro lado. O adversário, muita gente lembrou das eliminações recentes de 11 e 15 da Copa América contra os próprios paraguaios nessa mesma fase de quartas de final, nos pênaltis. Eu queria saber, depois de tantos anos de carreira, quanto uma decisão por pênaltis ainda te deixa nervoso, e como a gente não pode ver esse momento importante dos treinos, que você trabalha as batidas, se você está satisfeito com o aproveitamento recente das atividades dos batedores. Coutinho e Gabriel são, respectivamente, 1º e 2º no tempo normal. Mas se você tem a tranquilidade de que outros 3, outros 4, 5 em alternadas terão também um bom aproveitamento. Hoje a gente treinou mais uma vez, treinamos os pênaltis ontem. Agora à noite a gente vai analisar a cobrança, vai começar a definir a situação dos batedores. Ficamos satisfeitos nos 2 treinamentos. Até para bater pênalti a gente tem estratégia em treinamentos. Tem treinador que treina uma quantidade enorme, tem uns que quase não treinam. Tem atletas também que gostam de treinar mais, outros menos. Então, a gente vai se preparar hoje à noite para essa questão específica, né? O foco até agora foi no jogo em si e, a partir de agora, o complemento das penalidades. Nunca vou estar tranquilo em cobrança de pênaltis. E continuo, aí sim eu não mudo essa opinião, ela é conceitual. É injusto penalidades máximas. Ela personaliza sucesso ou fracasso. E isso na vida não é, no futebol não é. Tu personaliza sucesso e fracasso. O Marco Antônio perdeu na final do Campeonato Brasileiro, ele ficou, 2, 3 dias fechado em casa, que não queria falar com ninguém. Isso, para mim, deveria encontrar-se uma outra forma. Qual é a forma, não sei, mas quando se personaliza sucesso e fracasso, é ruim. Ô Tite, na Copa do Mundo, a seleção já viveu esse momento de passar a primeira fase e ter uma decisão com aquele momento da Copa do Mundo. O que é que a seleção
evoluiu nessa primeira fase, que você mais gostou desse primeiro momento da seleção para essa decisão de agora? A primeira coisa que me vem na cabeça é a experiência maior, a maturidade maior. Complementa aí, tem alguma coisa mais? Me vem isso também. Tu vai aprendendo, tu viveu uma competição parecida, com característica parecida. Voltamos ao jogo após a classificação contra a Sérvia, que foi o jogo com o México, uma preparação muito boa. E alguns detalhes que a gente discute internamente de aprendizado que a gente leva, não só a gente como os atletas também. A gente teve uma conversa muito boa com eles nesse sentido, tem uma geração nova que está surgindo. Então, nos fortalecer mentalmente, porque a parte mental para um jogo decisivo interessa ao adversário, não interessa as características do adversário, tudo isso a gente sabe, parte tática, qualidade técnica dos nossos atletas, mas a questão mental a gente tem que se preparar mais e mais, né? E a gente se preparou, continua se preparando para que enfrente esse adversário que é o Paraguai, numa situação eliminatória, situação de mata, né? Que é um jogo mais difícil ainda. Últimas 3 perguntas, por favor. Boa noite, Tite. 2 questões rápidas. Como é que você de saber que pelo menos uma das duas você vai ter que ganhar? E diante dessa questão de motivação, tem usado algum artifício, algum mecanismo especial, diferente de motivação dos atletas, alguma frase, algum livro nessa questão para tentar elevar a moral do time? Eu sozinho não ganho nada, não vou ganhar nunca nada. Se vai ganhar a equipe toda. E a gente divide os méritos e divide as responsabilidades. A coisa que mais motiva é representar a seleção brasileira. Não tem coisa mais... O cara perguntou para mim, bom, agora tu vai na tua carreira galgar uma Europa para ter... Eu disse assim, o cume da montanha, cara, é esse. Então, nós temos que estar muito orgulhosos, não tem coisa que motiva mais, mesmo sabendo de todas as pressões e de todas as responsabilidades que a gente tem. Tite, aqui ao fundo, à sua direita, Fernando Caetano, Fox Sports. 2 derrotas que você teve no comando da seleção e, por coincidência, as 2 sem o Casemiro. Como é que você analisa isso? Te preocupa? Grande desafio de mudar essa estatística. Boa noite, professor Tite. Vinícius do Paraná te abraça hoje. Obrigado, de forma carinhosa. Tá bom? Abraço, professor. Um abraço, Kleber, Arthur. Nós aqui da Crônica, a gente sempre está batendo papo, né? Aprendendo cada vez mais. E é uma preocupação pegar um 2 linhas de 5 e um Paraguai violento, batendo até não poder mais para levar a decisão para os pênaltis. Até que ponto isso te preocupa, a você e ao nosso querido Kleber, como o Brasil vai fugir de um possível jogo não só viril, mas violento dos guaranis? 2 linhas de 4, um jogador de enganche por dentro, com uma grande qualidade, com o Almiron, que é um jogador de características diferentes, velocidade, jogada pessoal, um pivô, ou o Santander, ou o Cardoso, né, linhas próximas, característica agressiva de marcação, e quando a marcação ela é agressiva, às vezes ela pode ser faltosa. É a gente trabalhar para furar essas linhas, é trabalhar com a amplitude, é trabalhar em cima da qualidade dos jogadores, é trabalhar a bola parada, vai ter um jogo de bola parada forte na partida, né? É o que a gente trabalhou, e mais alguns detalhes, mais alguns ajustes que são internos. Tu colocaste numa parte em termos táticas, o Kleber falou, a outra em cima de faltas, são faltas que elas são do jogo e que nós temos que saber levar vantagem e ter uma arbitragem que ela vai. E eu não sou o cara de ficar dando pio antes e largando letra para que ela seja, não, que ela tenha coerência, que ela tenha o VAR, que ela tenha, estabeleça critérios iguais e que nós temos que fazer a nossa parte, não tem que ficar focado no... Se faz falta, vamos tirar vantagem de falta. E falta é um recurso do jogo. Tite, à sua esquerda aqui. Quero saber se dá para fazer uma convocação ainda. No amistoso preparado, a torcida ficou longe de lotar o estádio, até você falou que esperava mais da gauchada. Amanhã, tu espera que os gaúchos aí convidem a família, amigos, cachorro, todo mundo para lotar esse estádio?
Eu aprendi algumas coisas. O público da Copa América, o Clube do Mundial, ele é muito diferente, ele é meio disperso, né? Não é... Eu imaginei assim, ó, é a torcida... Não vai, é o cara que compra muito por internet, então fica diluído, fica muito dividido. De repente, eu olhei lá, tinha a torcida do Peru na minha frente, do meu lado, eu digo, cara, não vou aqui. Aí eu me fraguei, digo, sim, são... Eu gostaria de ter o carinho que eu tive quando eu treinei o Grêmio. Repassado isso aos atletas, eu gostaria. Ia ficar muito orgulhoso.